graça e a paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo sobre a Palavra de Deus, a Palavra da Graça. Espero desde já que os nossos amados irmãos peguem suas Bíblias, né? A minha já está aqui, essa é uma Bíblia de Jerusalém, muito boa. Tem alguns comentários aqui, bastante coerente. Eu aconselho aí a alguns irmãos aí, se tiver interesse em comprar. Então, abençoados, há cerca de mais ou menos 5 anos, né, eu conheci a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus me alcançou, e a partir daí eu comecei a fazer alguns vídeos bem no começo. As pessoas, os irmãos podem estar olhando aí bem no começo aí como que eram meus vídeos, os primeiros vídeos aí. Não era com tanto conhecimento que eu tenho hoje, mas era um conhecimento já voltado para a graça de Deus. E de lá para cá, eu tenho encontrado muitas pessoas que, quando a gente fala da graça de Deus, eles falam: você está ficando louco, você está com heresia, cuidado que Deus vai te pesar a mão, cuidado com o que você está falando, olha, não mexe no povo de Deus. E tantas outras coisas que as pessoas falam a meu respeito e a respeito de outras pessoas que hoje também pregam a graça de Deus. São tantas coisas mesmo que a gente chega num ponto que a gente imagina da mesma forma que Paulo imaginou em Gálatas 4,16, onde ele fala: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Esse é o tema do vídeo de hoje. Será que nós, em graça, tornamos inimigos das pessoas que ainda se encontram dentro de uma religião por nós dizermos a verdade? Será? Olha, amado, você que ainda faz parte de uma religião, não é esse o nosso objetivo, tornar vosso inimigo, mas muito pelo contrário, tornar vosso amigo. Eu sei que algumas vezes as palavras que nós falamos em nossos vídeos, em nossos comentários, é muito pesado para você, mas é necessário que a gente fale a verdade. Tem que ser dita a verdade. Mas se você pegar a sua Bíblia e ler, acompanhar na leitura, você vai entender que aquilo que a gente está falando tem coerência, está na Bíblia. Algumas pessoas falam: olha, você vem com essa coisa nova aí, onde você está tirando isso? Olha, eu estou tirando daqui de dentro. E eu tenho certeza que você também tem uma Bíblia. Eu tenho certeza também que está escrito aí. Agora, o que tem acontecido é que muitas das vezes as pessoas, por medo de perder seus seguidores dentro das chamadas igrejas, elas ocultam isso aí de vocês e proíbem que vocês pesquisem, vá para a internet pesquisar. E nós, em graça, já somos livres desse sistema religioso e nós temos liberdade para pesquisar e descobrir toda a verdade acerca da palavra de Deus. Nós não ficamos só no que está na Bíblia, nós pesquisamos. Olha, e muitas das vezes a gente se torna inimigo deles, né? Digamos assim, tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade. Por que que eles... Eu estou gravando esse vídeo para falar desse tema de hoje. Por quê? Justamente por alguns assuntos, por alguns capítulos e versículos que eu vou estar lendo aqui, fazendo alguns comentários. São os mesmos capítulos e versículos que está na sua Bíblia. Só que muitas das vezes enganam, cauterizam a mente das pessoas e impedem que ela conheça a verdade. Põe tanto medo na mente das pessoas que ela não consegue sair de dentro de um templo chamado igreja, porque se você dizem assim: se você sair daqui, Jesus voltar, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer... São fardos pesados que colocam na vida das pessoas. Olha, nós em graça, nós estamos aqui com a palavra da verdade. E nós não temos que ter medo de levar o evangelho da graça aos nossos amados irmãos que ainda não conhecem a verdade da graça de Deus. Então, abençoado, quando a gente fala
de certas coisas que não é para nós nos dias de hoje, a gente se torna inimigo de alguns cães gulosos por aí. Exatamente. E uma dessas passagens está em Malaquias 3,10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que está dizendo: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amados, agora eu te pergunto aqui, quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos. Agora, quantas pessoas se encontram aí sendo fiel no dízimo? Quantas pessoas não encontram aí deixando de ajudar o seu próximo, deixando de cuidar da tua saúde para levar o dízimo, sendo fiel no dízimo? E as janelas do céu não estão sendo abertas para essa pessoa. Por que, abençoado? Por que não está sendo aberta, abençoado? Que você é fiel no seu dízimo, entrega direitinho. Você não teria que estar com as janelas do céu abertas para você? E por que não está? Agora eu te pergunto, por que isso não está acontecendo? Sabe por quê? Porque isso que está falando aqui, não é para nós nos dias de hoje. Não é para nós nos dias de hoje. As pessoas lêem essa passagem aqui, os cães gulosos lêem essa passagem aqui e aplicam nos dias de hoje. Para as pessoas têm que trazer dízimo. E aqui está falando que é alimento. Por isso que quando a gente está pregando a palavra da verdade, a gente se torna inimigo deles. Por quê? Está acabando com... está tirando a lã e a gordura da boca deles. Eles lêem Malaquias 3,10, mas nós vamos ler Malaquias 2, verso 1, que diz assim: agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Está vendo, abençoado? Essa passagem aqui não é para quem não dava o dízimo. Essa passagem aqui era para o sacerdote que estava roubando a Deus. Porque anteriormente fala: roubarás o homem a Deus? Todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, essa mensagem aqui não é para quem entregava o dízimo. Essa mensagem aqui era para o sacerdote que estava roubando. Estava passando a mão do esperto ali. Aí eles aplicam isso aqui para quem não está dando dízimo hoje. Não é. Hoje o sacerdote desses templos aí também está fazendo o mesmo. Mas aí eles pegam essa passagem e aplicam no povo. Se você não der o dízimo, está falando... Não é nada disso. Está falando para o sacerdote do templo. Era ele que estava roubando. Era ele que estava roubando. E não as pessoas que entregavam o dízimo. Olha aqui. E outra coisa também. As pessoas estão por aí dizendo que tem que levar na casa do tesouro. Mas Jesus, nos dias de sua carne, disse em Mateus 21:13 a seguinte questão: e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Agora, essa casa era onde? Era onde? Era Jerusalém. Não é em toda a esquina igual tá por aqui hoje. De maneira nenhuma. Era em Jerusalém. Mas quando a gente vai para Mateus 24:2, olha o que diz aqui. Ele estava referindo a Jerusalém.
e especificamente no templo, aonde eles recolhiam os alimentos e repartiam com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Era assim que funcionava. Agora não, se levam dízimo, que hoje é dinheiro, né? E na Bíblia não fala que dízimo é dinheiro, né? E lá, não, isso aqui é para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Que obra de Deus, abençoado? A obra de Deus já foi concluída. Ela foi concluída em 6 dias. Ou não? No 7º ele descansou. Amado, você que ainda pertence a uma denominação religiosa, enquanto você estiver lá dentro, você não vai entender o Evangelho da Graça. Porque é bloqueado pelas falta de sabedoria daquele povo. Lamentavelmente, enquanto você estiver lá dentro, você não vai ter a mente aberta para a verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa te libertar de lá, que você possa sair de lá e conheça toda a verdade. Olha aqui. O templo onde era recolhido os alimentos, onde era a casa de oração, olha o que aconteceu. Mateus 24:2. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o templo judaico era um símbolo sagrado para os judeus. E ele foi derribado. Porque todas as vezes que os judeus iam orar, eles voltavam para o templo. E aquilo ali tinha que ser derrubado para que o Espírito Santo pudesse ter acesso nas pessoas e ela entender toda a verdade da graça de Deus. O período que Jesus de Nazaré esteve aqui na terra, ou seja, o próprio Deus esteve aqui na terra, era um período de transição da lei para a graça. Aí as pessoas ficam aí, nos dias de hoje, achando o Novo Testamento e achando que tudo que é da antiga aliança é para nós. Os 10 mandamentos, eles estão de pé. Não matarás, não roubarás, não jurar. Tudo isso aí está de pé nos dias de hoje. Mas a lei de Moisés não, ela foi abolida. Cristo é o fim da lei. Então, muitas das vezes, quando nós falamos essas verdades, algumas pessoas que já estão com a mente cauterizada acerca da antiga aliança, se escandalizam com essas verdades que nós falamos. Não aceitam. E fala que nós estamos falando do povo santo de Deus, estamos falando do povo de Deus, estamos tocando no ungido. E fala tudo isso. Mas, amado, eu vou ser sincero, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso, eu só espero que em breve o Espírito Santo de Deus te mostre toda a verdade, que você saia do engano. Que você saia do engano. Que você conheça a verdade e saia do engano. Vamos lá. Olha aqui. João 2,19. Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Jesus estava falando, aqui no 21 já está dizendo, mas ele falava do templo do seu corpo, ou seja, ele levantaria em 3 dias, porque ele ressuscitou no 3º dia. Então, assim está algumas pessoas dentro de um sistema religioso. Enquanto nós em graça estamos falando da coisa de cima, eles estão com os pés afundados nas coisas daqui da terra, da antiga aliança. E isso está atrapalhando a muitas pessoas. Quantas pessoas se encontram aí dentro de um presídio, na cama de um hospital, foi enganada, deixou de cuidar da saúde porque ficou só na oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, e não aconteceu. Como que você acha, abençoado, que Deus está lá no paraíso, onde Ele está? Ou seja, aqui dentro de nós, né? A gente fala no paraíso porque a gente fala da dimensão espiritual, quando a gente fala paraíso. Isso não quer dizer que é longínquo o lugar que Deus está. Ele está aqui dentro de nós, só que no mundo espiritual. Como que você acha, abençoado, que Deus fica quando te vê orar 3 horas da manhã, 4 horas, 3 horas,
5 horas, 2 horas, no monte, debaixo de chuva, indo de a pé, é procissão, é pagar promessa. Como que você acha que Deus está lá vendo tudo isso? Ele sabendo que você tem necessidade de alguma coisa, como que você acha que Deus está lá? De braço cruzado? Faz mais. Ora mais assim. Você acha que Deus está assim para você orar tanto e não ser atendido? Que Deus é esse? O Deus que nós hoje em graça conhecemos, aquele Deus que age quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e pronto, acabou. Agora nós temos que ter cuidado com as coisas que nós fazemos aqui na terra para não recair sobre nós. Quantas pessoas estão perdendo as vidas, estragando a saúde, porque acredita, por ter acreditado só na oração do seu líder e que ia ficar curado, e não curou. Sendo que poderia, bem antes, ter corrido para um médico e se cuidar. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando desse assunto, já está tudo, o tema já está bem feitinho, todo o texto já está feito, mas em breve eu estarei fazendo aí um vídeo falando desse assunto, acerca de orar pelas pessoas. Eu só agradeço a Deus. Eu peço. Custa nada. Mas eu peço aquilo que Ele já sabe. Vai ter uma hora aí que a gente vai falar mais detalhadamente. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, hoje nós sabemos que o templo do Espírito Santo, a casa do Eterno, é nós, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, são essas verdades que as pessoas não aceitam e nós nos sentimos inimigos. Ou seja, nós estamos tornando inimigo das pessoas por dizer a verdade. Não está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo? Está, e pronto, acabou. Não tem que falar que o que nós estamos pregando é heresia. Então são essas coisas que faz com que as pessoas, com que nós tornamos inimigo de algumas pessoas que ainda frequentam a religião. Olha aqui outra verdade. Verdade essa que nos faz inimigos de algumas pessoas. E algumas. São essas aqui, ó. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. As pessoas hoje, abençoadas, não dá conta. Se você fala isso aqui para elas ficam escandalizadas. Você está ficando louco. Como que eu estou ficando louco? Está escrito na minha, está na dele. Como que pode falar assim, você está ficando louco? Não é eu que estou ficando louco, não está escrito. Então eu tinha que falar que é a Bíblia que está errada, não é eu que estou ficando louco. Então são coisas assim que eles não aceitam. E por isso a gente repete, né? Que a gente torna inimigo dessas pessoas dessa forma. Porque para mim, aqui está muito bem escrito. Eu tenho um vídeo aí no canal, algumas pessoas podem estar procurando aí, o diabo aniquilado na cruz, de Hebreus 2,14. Está aí. Os irmãos podem pesquisar aí. Se der certo eu vou colocar aqui no... Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição aqui para vocês acessar e assistir. Então, são essas verdades que nós se torna, às vezes, inimigo de algumas pessoas. Principalmente dos cães gulosos. Olha aqui, outra aqui. O que fala que é o que o diabo faz? Olha, o diabo está fazendo prostituição, homicídio, tal. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. Não fala que é o diabo, olha aqui. Gálatas 5,19, a seguir. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São essas coisas aqui que as pessoas dizem que é o diabo que faz na vida das pessoas. Ah, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Amado, agora eu te pergunto, a pessoa está meditando coisa ruim. Meditando coisa ruim. Aí ela executa o que ela está meditando. A pessoa, por exemplo, está meditando se prostituir. A pessoa está meditando, por exemplo, aqui, matar alguém. Só na sua mente. O diabo tem poder para ler a mente das pessoas? Se não tem, por que essa pessoa executou o que ela estava meditando, então? Por quê? Se o diabo não tem condições de ler a mente das pessoas. Por que quis? Por que quis? Ah, e alguém pode falar assim, não, mas o diabo entra nela e faz ela cometer tal coisa. Ué, então era para fazer ela cometer outra coisa diferente, não mesmo o que ela estava pensando. E mesmo se a pessoa acredita, chega a acreditar que o diabo entra nas pessoas, como é que o diabo pode entrar na casa de Deus, que nós somos o templo de Deus? Tem uma outra passagem aqui, onde fala que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também destrói essa pessoa. Aí como que eu vou acreditar que o diabo vai entrar em mim, sendo que o Espírito Santo de Deus habita aqui? Não tem cabimento. Olha aqui. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui não fala que é o diabo que está... Não fala que é o diabo que faz pecar. Aqui está falando que é a lei. A força do pecado, ou seja, quem faz pecar, é a lei. E a lei foi abolida. Cristo é o fim da lei. Vamos passar aqui para outra passagem aqui, onde, né? Então são essas coisas, abençoado, que nós faz com que as pessoas achem que nós somos inimigos dela. Mas não somos, nós somos amigos. Nós somos pessoas igual a elas. Só que nós demos lugar para o Espírito Santo de Deus manifestar em nossas vidas e conhecermos a verdade, que está aí, está aqui, ó, na minha, e está na sua também. É só você deixar de mão esse lugar que chama de igreja, que nada mais é um covil de ladrões e salteadores, e ficar só com a palavra de Deus. Olha aqui. Como que você acha que Deus olha para você quando você batiza nas águas? Como que você acha que Deus vê você desfazendo tudo aquilo que já foi feito? Ah, mas Jesus batizou. Jesus batizou. Exatamente, batizou. Então vamos lá. Mateus 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 2, o Espírito Santo derramou sobre nós. E através da sua morte, nós fomos batizados também. Isso é fato. Isso é fato. Então, vou ler aqui também, ó, Lucas 12, 50. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas Jesus batizou. João Batista estava no batismo do arrependimento. Jesus batizou para arrepender do quê? Jesus estava arrependido do quê? Ah, mas então para que ele batizou? Ele estava cumprindo a lei no nosso lugar. No nosso lugar, aspas. No lugar dos judeus. Porque ele veio para os judeus, foram os judeus que não aceitou ele. Hoje nós somos um povo só, mas nós somos gentios. Nós não temos sangue judeu. Entendeu? Eu estou falando, não tem, mas de repente até tem, né? Eu estou falando naquela época.
Nós não era, os gentios era separado dos judeus. Aqui. Ah, mas Jesus batizou, né? Batizou. Agora vamos ler aqui então. Lucas 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Ele já não havia batizado? Ele já não havia batizado? E como me angustio até que venha a cumprir. Ou seja, era a morte dele. Ah, mas ele batizou nas águas. Exatamente, estava cumprindo a lei. Foi o único que cumpriu 613 ordenanças. Cumpriu no lugar nosso, vamos dizer nosso. É. Vamos ler Romanos 6:3? São passagens que jamais você vai ouvir alguém lendo dentro de uma denominação religiosa. Ou não sabeis que todo quanto fomos, não seremos não. Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então são essas passagens que as pessoas não aceitam e faça com que a gente se torne inimigos. A gente está sendo inimigos. Porque alguns líderes religiosos não aceitam essas passagens e falam que a gente está falando mal deles. Amigos, irmãos, está na sua Bíblia, está na minha. É só você olhar, ler, estudar com mais atenção. Ver o que aconteceu antes da cruz e o que serve para depois da cruz. É diferente. Não é a mesma coisa o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Não é a mesma coisa. É diferente. O antigo pacto serviu de aio, ou seja, de guia, até Cristo. Só que Cristo veio. E em Mateus 26, do 26 a seguir, quando Jesus... vocês falam que é Santa Ceia, mas não, ele estava celebrando a Páscoa. Quando ele pega o cálice, ele fala, esse é o sangue do Novo Testamento. Do Novo Testamento, e vocês querem viver do Velho ainda. Olha aqui, abençoado. Muitas das vezes eu encontrei as pessoas falando assim, que quando a gente passa por uma denominada religião, a gente se batiza nas águas, a gente se torna uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Mas vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo aqui. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, não é numa denominação, é em Cristo, obedecendo o que está aqui, na graça. Na graça. Não é na lei. Está em Cristo é obedecendo a graça. Porque nós só somos digamos assim, novas criaturas, né? Nós somos filhos hoje. Mas vou dizer assim, somos novas criaturas hoje, quando Jesus morreu e ressuscitou. A graça. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E por que vocês ainda estão nas coisas antigas, se tudo fez novo? Nós estamos em novidade de vida. Nós, em graça, estamos em novidade de vida. Está na minha Bíblia, está na sua. Mateus 26:17. Olha aqui. As pessoas não aceitam isso daqui. Não aceitam. Mas está escrito. Eles falam que é Santa Ceia, mas não é Santa Ceia. É Páscoa. Vocês podem ler os mandamentos para a Páscoa em Êxodo 12:43. Lê lá os mandamentos para celebrar a Páscoa, o que tinha que fazer. Olha aqui. Mateus 26:17. É no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Pães ázimos era pães sem fermento. E tinha que ter ervas amargas também, que hoje ninguém tem coragem de fazer isso nos templos religiosos por aí. Então a Páscoa era assim, era celebrada assim. E tem outros, Êxodo 12 lá, vai lá e lê tudinho lá que fala acerca da Páscoa. Não é Santa Ceia. As pessoas não aceitam, mas eu não posso fazer nada. Não sou eu que estou sendo herege. As pessoas que está sendo aí rebelde e não obedeceu o que está escrito. Mateus 26:17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Não posso fazer nada.
Nós sabemos que existe por aí muitas pessoas hoje que não acreditam que Jesus já voltou. Eu tenho um vídeo aí falando acerca da grande tribulação, a volta de Jesus. E muitas das vezes as pessoas estão aí expulsando demônios, expulsando isso, expulsando aquilo, mas o coronavírus está aí, ninguém consegue expulsar. Isso aí, Deus permitiu para que desmascarasse de uma vez por todas essas pessoas que estão enganando as outras pessoas, de que eles não é nada disso, mas algumas pessoas ignoram, algumas pessoas ficam com raiva da gente. É como o tema desse vídeo: tornei-vos vosso inimigo por dizer a verdade. Cadê esses milagreiros que estão por aí? Cadê? Sumiram! Sumiram! E outra coisa, abençoado, também é o seguinte: o vírus, o Covid-19, o vírus veio aí, arrasou com a vida desse povo. Se eles estavam dentro de um templo chamado igreja e o local certo para que nós congregássemos, nós ficássemos mais próximos de Deus, fosse lá, então esse vírus, algo tinha acontecido para que nós buscássemos esses lugares. Não seria isso? Não seria assim? Se esses locais fossem um local apropriado para que nós reuníssemos, em nome de Jesus, igual fala, buscar o Senhor, orar ao Senhor, glorificar a Deus lá e tal, adorar a Deus, não tinha sido o contrário. Nós tínhamos que falar, vai fazer com que todo mundo agora vai procurar um templo chamado igreja. Não, aconteceu o contrário. O vírus veio, fez o contrário, esvaziou os templos. Foi tirar um povo de lá. Sai dela, povo meu. O povo foi sair. Ué, eu não entendo. Não estou entendendo. Tinha que ser o contrário. Se do lado de fora está acontecendo algo e só lá dentro que é tudo perfeito, então tinha que ser um efeito contrário. Nós ir para lá. Não, mas foi o contrário. Fez com que o povo saísse. Abra o olho, gente. Abra o olho. Esse povo, eles não são esses cães gulosos. Eles conhecem a verdade, mas são gulosos. Eles não se fartam. Essas pessoas que estão pregando mentiras por aí, estão dizendo que estão curando do Covid. Mente. Essas pessoas que estão fazendo oração, impondo mãos, Deus está mandando eu fazer isso, Deus está com mentira. Olha, Deus mandou eu te dizer que você está curado. Deus está mandando eu te dizer que a sua vitória já chegou. Isso é mentira. Isso é mentira. Por que eu digo que é mentira? Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Para quem? Para mim? Para você? Para eles? Não. Até Judas estava aqui. Aquele que nós sabemos que era o filho da perdição. Deu para os 12. É incrível. Deu poder para ele. E ele era o filho da perdição. Então, abençoado, foi para os 12. Não foi para nós. Ah, tem alguma passagem aí que fala, fazei discípulo de mim? Sim, para quem fazer? Os 12. Eram os 12 que eram para fazer discípulo. Ah, mas e nós hoje? Hoje, todos nós somos ministros. Mas não fomos dados esse poder para nós impor, para nós pôr a mão sobre a cabeça das pessoas e ficar expulsando o que já foi expulso, não. Esse Covid veio para desmascarar esse povo. Isso é fato. Mateus, é outra passagem aqui também, que eles não aceitam. Mateus 10, 23.
Quando, pois, vos perseguires nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. As pessoas não aceitam isso aqui. O que isso aqui está querendo dizer? O que está dizendo? O que é de fato que Jesus já veio no ano 70? Porque aqui está dizendo aqui que os discípulos não acabariam de percorrer toda Israel antes dele voltar. Volto a dizer, eu já tenho falado isso aqui reiteradas vezes em outros vídeos, é o mesmo que disser assim, eu falar para minha esposa assim, eu vou lá no centro de Goiânia e vou voltar e você não vai ter terminado de lavar toda essa casa. Eu vou, volto, ela ainda está limpando. Agora, como que eu não vou acreditar que Jesus já voltou? Ah, mas tem outras passagens aqui, meu amigo. Me mostre aonde é que estão essas passagens. Me mostre. Outra passagem, abençoado, que dificilmente você vai ouvir eles lerem dentro das chamadas igrejas, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação dependeu daquele que deu seu sangue lá na cruz. A nossa salvação dependeu de sangue. Sangue esse do único pastor. Sangue esse daquele que veio ao mundo e morreu por nós. O único pastor que morreu por você, por mim e por nós. Aqui está falando no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas estão aí, ganhei mais uma alma para Jesus, ganhei mais uma... Que ganhou a alma, abençoado? Quem ganhou a alma aqui, abençoado? Você está tirando aí, querendo tirar aí o mérito dele? Você não ganhou nada, não. As pessoas falam que ganhou mais uma alma para Jesus. Dali a pouco, as pessoas que você diz que agora é um crente, um evangélico, que agora está tudo beleza, ele desvia, já perdeu. A palavra de Deus fala que das mãos dele ninguém arrebata ninguém. Ninguém arrebata. Aí as pessoas falam que, não, você está desviado agora. Desviado. Ó, se Jesus voltar agora, você está perdido. Ele falou que das mãos dele ninguém arrebata as ovelhas dele. Hoje nós somos filhos, né? Graças a Deus, para a honra e glória dele. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. As pessoas estão passando medo nas pessoas inocentes, só para extorquir ela e ficar rico. Gente, já está na hora de vocês abrir a mente para a verdade. O mundo está passando por um processo totalmente estranho. Está na hora de abrir a mente e ver que esse negócio de religião não leva ninguém a nada. Está na hora do povo abrir a mente. Se isso fosse bom mesmo, esse vírus faria com que as pessoas procurassem esses lugares. Não. Fez o contrário. O vírus veio, permitiu que as pessoas parassem de ir. Tinha que ser um efeito contrário. Se fosse bom. Se esses lugares fossem bons, Jesus não teria profetizado a queda do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, onde foi o juízo de Deus sobre Israel. É por isso que estamos colocando esse título. Tornei-vos tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Será que eu estou sendo inimigo de alguns irmãos aí por dizer a verdade? Vai deixar de acreditar em mim só porque eu não frequento um templo? Acreditar em mim, não acreditar no que está escrito aqui. Não tem que acreditar em mim, é acreditar no que está escrito. Eu apenas estou sendo um instrumento sonoro aqui para levar essa mensagem a vocês. Pode descartar tudo do que eu estou falando aqui, mas jamais descarta o que eu falei acerca da palavra de Deus. Quer ver outra coisa? Que eles usam para amedrontar as pessoas acerca do Apocalipse. Apocalipse, Apocalipse, é o fim dos tempos, é o fim do tempo.
Eu vou ler aqui, para você que crê no que está escrito. Eu vou ler, espero que o Espírito Santo de Deus te abre os olhos do entendimento e você conheça toda a verdade. Apocalipse 1, verso 4. Olha para quem que ela é escrito. Prestem bastante atenção. Vê se existe Brasil. João, as 7 igrejas que está na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, ou seja, 7 pessoas que estão diante das 7 igrejas. Mas que 7 igrejas é essa? Apocalipse 1, verso 11. Olha aqui para quem que o Apocalipse foi escrito. Apocalipse são 7 cartas escritas para 7 regiões da Ásia. São essas aqui, ó. Apocalipse 1, verso 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vê, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí as pessoas pegam isso daqui e aplicam no dia de hoje. Falam, é o fim dos tempos. Não é. Aqui tem o nome delas. Será que você nunca leu, não? Ah, não, mas é pro Brasil também. Não, aí não. Aí já tá de brincadeira. Ah, o nome delas são essas aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não tem Brasil. É na Ásia. O nosso continente não é asiático. São essas coisas, abençoadas, que fez com que eu fizesse esse vídeo com esse título. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. E essas são a verdade que está na palavra de Deus, na minha e na sua Bíblia. Eu só espero que o Espírito Santo de Deus ilumine seus olhos para que você conheça toda a verdade e saia das garras desses cães gulosos que não se fartam. Esconderam todos agora, estão todos escondidos em suas cavernas, em seus palacetes, em suas mansões, com os melhores cuidados médicos, com o seu dinheiro. Enquanto você não está podendo nem ir numa padaria, eles pedem tudo pelo celular. E é só passar o cartão ou fazer uma transferência. Enquanto você deu tanto, que hoje nem tem para você. Cuidar de você, cuidar da sua família. Deus não quer o seu dinheiro. Essas pessoas estão se passando por Deus. Já está na hora deles cair na cadeia. As pessoas estão se passando por Deus. Porque quando pega o dinheiro em nome de Deus e gasta o dinheiro que diz que é para Deus, porque Deus não quer dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Essas pessoas estão se passando por Deus. E o fim dela eu só lamento. Eu só lamento. Então, abençoados, eu espero que essa mensagem seja de um bom entendimento. Peço que você compartilhe. Peço que você comente. Se gostou, se não gostou, fica à vontade. Eu não estou bloqueando aí os comentários aí, até porque é liberdade de expressão. Então, peço que compartilhe, deixe seu like, comente. E vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos sair. Vamos derrubar esse império religioso que está aí. Graça e paz, abençoados. Graça e paz.